Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma transmissão. Antes da gente começar a palestra, vamos ler uma página juntos, para a gente poder sintonizar aí os nossos pensamentos. Do livro Fonte Viva, Avancemos Além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admirável equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que seu arrependimento é útil de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. É com essa mensagem que a gente reflete nessa noite e com os pensamentos elevados, a gente agradece imensamente a Jesus, aos espíritos amigos, agradece a oportunidade, as bênçãos que a gente recebe, mesmo perante as dores. Agradecemos imensamente as lições, agradecemos a doutrina que nos consola, que nos ensina. Queremos pedir essa noite em especial para o nosso irmão que fará a palestra da noite, que possa ser intuído, amparado, para que todos nós
possamos aprender juntos. Que Jesus possa abençoar a todos aqui presentes, aos nossos lares, e que assim seja. Então, amigos, hoje a gente traz o grande companheiro Manuel Coelho. Manuel, seja bem-vindo, fica à vontade. Qualquer coisa que você precisar, pode chamar a gente, ok? É com alegria no coração que aqui nos encontramos, nesse novo aprendizado, no meu caso, pela primeira vez, levando a mensagem de Jesus a todos os corações através da internet. Que todos recebam as nossas vibrações de carinho e de paz. Que o nosso Mestre Jesus ilumine a cada um de nós, os nossos lares aqui representados. Que possamos aurir o ânimo, a força, a coragem, o otimismo e a fé para levarmos avante todas as nossas tarefas da nossa atual reencarnação, com alegria e com amor no coração. E esse é o momento de gratidão que eu tenho por todos que me ouvem, pelo Sheila, na pessoa do Rafael, do Pedrinho, pelo convite e a paciência e o carinho de todos vocês. Conto com as vibrações de vocês para que nós possamos fazer uma reflexão sobre vida futura na visão do Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência. Temos aprendido com Allan Kardec no livro Que é o Espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico. Já na definição do Espiritismo, mostra que ele é uma ciência. Logo, o Espiritismo é um conjunto de conhecimento, um conjunto de ensinamento que vai levar-nos a compreender o Evangelho de Jesus, a ajudar-nos a compreender a razão do ser, do destino e da dor, conforme também está exarado no livro do Leon Denis com esse tema, vai ajudar-nos a compreender quem sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim e para onde eu vou. Então, olhando o Espiritismo como esse conjunto de conhecimento, esse conjunto de ensinamento que vai levar a humanidade à regeneração. Estávamos ouvindo a página escolhida pelo nosso Rafael e percebemos esse convite que todos nós estamos tendo mais uma vez de trazer Jesus de volta aos nossos corações, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então, compreender que nós somos seres imortais, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Desenvolver a consciência que nós somos espíritos que têm um corpo, não um corpo que tem o espírito. Desenvolver essa capacidade, hoje, com esses conhecimentos do Espiritismo, existe a lei do progresso. Nós, enquanto espíritas, já temos consciência que o planeta evolui e está atingindo o seu estágio de regeneração, caminha nessa direção. Então, os espíritos que reencarnarão nesse planeta são espíritos já voltados para a regeneração. Naquelas bem-aventuranças de Jesus, quando ele diz: os mansos herdarão a terra, os pacíficos. Então, o Espiritismo tem convidado-nos que cada dia que nós estamos vivendo no planeta são dias melhores, dias que nos são convidados a ter bom ânimo. Hoje há menos violência na Terra, já muito mais amor na Terra. Esses momentos de transição, esses acontecimentos, são convite-nos à reflexão, convidando-nos a ter Jesus como modelo e guia. Nós ainda estamos seguindo tantos corações equivocados, em estágios de evoluções diferenciados, pessoas que ainda têm bondade no coração, mas é atrapalhado ainda. E nós estamos seguindo tantos líderes
Não, temos que voltar aos nossos corações, à nossa mente, para seguir Jesus. Então, falar da vida futura, que no Espiritismo nós vamos encontrar nas leis morais, uma delas que é a lei do progresso. Na visão do Espiritismo, porque é o Consolador que Jesus mandou para nós dar continuidade à sua mensagem de amor num conjunto de conhecimento e ensinamento que na época nós não éramos capazes. Então, hoje nós já estamos compreendendo que somos espíritos criados por Deus simples, destituídos de conhecimentos, ignorante, destituído de experiência. Então, a maneira que vamos adquirindo os conhecimentos e vamos vivendo esses conhecimentos, vamos deixando de ser simples e vamos deixando de ser ignorantes. E a página convidou a essa reflexão de aproveitar todos os ensinamentos e fazer um esforço sincero de praticar os ensinos de Jesus. Então, somos convidados hoje a estar revendo os nossos pensamentos. Estamos convidados hoje a vigiar e orar. Então, a minha forma de pensar, minha forma de sentir, minha forma de agir, minha forma de vibrar e de radiar, eu sou convidado hoje a ter essa vigilância. Porque somos convidados hoje a uma viagem interior e não mais a viagem ao exterior. Então, falar da vida futura é dar a certeza a todos nós que somos seres imortais. Que o espírito entra e sai do corpo, mas jamais entra e sai da vida, porque ele é sempre o mesmo. Então, estamos nos conscientizando que nós somos o somatório das nossas virtudes e o somatório de nossos vícios. E toda a tecnologia que dispõe a humanidade hoje é para que esse conjunto de conhecimento que o Consolador nos traz alcance a humanidade como um todo, para que ela possa, então, trabalhar cada indivíduo por si só e as nações para a regeneração. Então, essa globalização que a gente fala muito hoje é para desenvolver a consciência de que devemos ser fraternos uns com os outros, as nações, as religiões, todos os continentes, e desenvolver uma consciência de que todos somos filhos de Deus, logo somos irmãos. Então, dando continuidade à nossa apresentação, vejamos alguns slides para nossas reflexões. Missão do Espiritismo. O que é o Espiritismo? É essa ciência nova. Qual o seu objeto? O mundo espiritual. O Espiritismo tem trabalhado em nós uma consciência de seres imortais, sobrevivente à morte do corpo físico. Vem nos dar a certeza que os nossos entes queridos, as pessoas que a gente ama, elas não morreram. Elas prosseguem o seu programa de evolução. Muitos procuram a casa espírita, o espiritismo, para consolar, para terem a certeza absoluta que os seus entes queridos, que eles sentem saudades, não morreram. Estão todos vivos. Muitos buscam a casa espírita, os ensinamentos espíritas, para compreender essa razão do ser, do destino e da dor, compreender as suas aflições, os momentos que vive, compreender a família, compreender aqueles que vivem com ele, a sociedade, as experiências que eles fazem, compreender para continuar amando a Deus mesmo nas dificuldades. Então, o objeto do Espiritismo é o mundo espiritual. E qual a sua missão? Já que o Espiritismo é um patrimônio da humanidade, a doutrina é dos espíritos, não é doutrina dos espíritas. É um patrimônio da humanidade. Então, qual a sua missão? É de revelar aos homens a existência desse mundo espiritual, a natureza do mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo físico. Então, está aí o filme Nosso Lar, que nos ajude a buscar reflexões. Tá, o filme A Vida Continua, que nos convida a reflexões, e tantos outros filmes
que estão aí à nossa disposição para começarmos a refletir dessa realidade espiritual. A natureza do mundo espiritual, conscientizando-nos que a verdadeira vida não é a vida no corpo físico, como muitas das vezes acreditamos e vivenciamos. A verdadeira vida é a vida espiritual. Eu vivi algumas experiências no corpo com câncer e metástase óssea. Então, quantas noites que ficamos sem dormir e verificamos os bondosos espíritos de várias falanges trazendo para nós o consolo, conversando conosco. Passavam noites sem dormir e no outro dia eu estava descansado, porque eu sentia que vivia uma realidade espiritual minha, uma experiência maravilhosa quando a dor nos alcança e quando a gente busca esses conhecimentos espíritas para nos ajudar. Então, hoje, graças a Deus, é bem recuperado do câncer, da metástase óssea, a minha medula voltou ao normal, todas as células cancerígenas já estão indo embora e eu já estou conseguindo andar, fiquei tetraplégico até mais ou menos ali em novembro, mais ou menos ali, 10 meses tetraplégico, e graças a Deus estamos aí andando, fazendo tudo direitinho, e vendo essa realidade espiritual. E vivendo já há mais de 60 anos no corpo físico, eu fiquei tão feliz, falei, graças a Deus, agora que eu aposentei de todas as tarefas, o câncer me alcançou, porque eu vou na oncologia e vejo tantos corações fazendo quimioterapia como eu, de várias idades, mamães grávidas, e aí eu oro por mim, oro por eles, e via os benfeitores, quando os momentos de dores, eu pedia ao mundo espiritual que eu não sentisse tanta dor, e de fato, graças a Deus, eu tive todo o período aliviado das dores. Hoje a quimioterapia tranquila, já todo mês a gente faz, é uma tranquilidade danada, e diria do fundo do coração para vocês que me ouvem, dessa realidade nossa, desencarnar não era a questão. Como todos nós vamos uma hora. A questão era, se ficássemos no corpo físico, passasse pela a fase mais difícil, e a responsabilidade aumenta a responsabilidade. Então, hoje eu tenho uma alegria de ter vivido essa experiência, e não sei as experiências que virão, mas a alegria de ter o Espiritismo como consolador, dando-nos a certeza, e ao conversar com os espíritos nas madrugadas da vida, era tranquilo, não tinha medo dos espíritos, não tinha nada. Sabia que os espíritos vieram conversar, orientar. Aqueles que vieram nas cobranças ou vigiar, tudo faz parte de um processo de evolução em favor de todos nós. Então, essa certeza que nós temos hoje de que somos espíritos imortais, e como está lá no capítulo 5 do Evangelho Espiritismo, bem-aventurados aflitos, isso a causa da sua dor não está na atual existência, está em existências anteriores. Então, essa comunicação com os espíritos, essa relação do mundo espiritual com o mundo físico, a certeza da nossa natureza espiritual, do mundo espiritual e desse intercâmbio, isso fala em nossos corações. E essa é a missão do Espiritismo, revelar aos homens. Depois, vejamos nesse slide, que vai nos falar das relações com Cristo. Qual a promessa do Cristo para todos nós? A promessa do Cristo é que a lei seria cumprida. Mas de que lei que nós estamos falando? Nós estamos falando das leis de Deus, aquela que os venerandos benfeitores da codificação disse-nos na questão 625, que ela está escrita em nossa consciência, na nossa consciência. Então, o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Esta lei de amor, essa lei que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo se ama, como sintetizou Jesus em favor de todos nós. Qual o instrumento da mensagem que o Espiritismo é revestido?
Então, o instrumento do Cristo hoje é o Espiritismo. Então, nós temos responsabilidade de levar a mensagem espírita a todos os corações, em especial com a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, de vibrar, irradiar. Então, há um compromisso nosso hoje, através dos nossos exemplos, nos diálogos com as pessoas, nas interferências de todos os matizes, na política nacional e internacional, nas relações do trabalho, onde quer que estejamos. Nós somos convidados, como espírita, a dar um testemunho. Então, convida-nos a uma vigilância muito grande pela nossa responsabilidade. Então, o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar as realizações das coisas futuras, convidando-nos a compreender que o planeta está evoluindo, está indo em direção à condição de planeta de regeneração. Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, há moradas para todo mundo na casa do Pai. Eu me lembro uma vez uma experiência que um jovem, mais ou menos seus 50 anos, lá na rodoviária de Volta Redonda, esse jovem me pediu um conhaque. Era um mês frio, como os frios dos dias de hoje, e ele pediu: moço, me paga um conhaque. E eu disse para aquele moço, com a simplicidade dele, eu disse com a minha arrogância e a minha vigilância: se eu te pagar um conhaque, eu vou para o inferno. E ele me ouviu, demorou um tempo para responder, e depois de meditar, acredito eu, pela sua sabedoria, apesar que ele pertencia ao grupo de população de rua, ele disse: moço, se o senhor me pagar um conhaque, ele repetiu a minha frase, e o senhor for para o inferno, o senhor terá um amigo lá no inferno. Eu meditei e pensei comigo: eu vou te pagar 2 conhaques, porque eu não me imagino no inferno sozinho. O senhor, na bondade, já vai estar comigo lá. E eu lhe paguei 2 conhaques. E mais tarde, refletindo, há muitas moradas na casa do Pai. Todas as moradas são do Pai. Então, não importa que o nosso corpo físico morra, para onde nós vamos? Nós vamos para uma morada da casa do Pai. Se umbral muito falado no movimento espírita, e o André Luiz nos trouxe, um filme nos mostrou umbral, e nós verificamos que umbral é uma morada da casa do Pai. Todos os corações que vivem essa passagem não estão abandonados de forma nenhuma, e nós verificamos lá. Então, há sempre uma alegria no coração. Depois, nós espíritas estamos desenvolvendo a consciência que o Espiritismo é obra do Cristo, não é obra de homem nenhum, nem é obra de Allan Kardec. Aquele que foi escolhido pelo Mestre para nos trazer o Consolador, o que nós chamamos hoje o codificador do Espiritismo. Mas temos consciência que o Espiritismo é obra do Cristo. Depois nós vamos fazer algumas reflexões, porque muitos de nós hoje dizemos que somos cristãos espírita, mas nós saímos do judaísmo, ainda há muito judaísmo em nossos corações. Então, muitos saíram do judaísmo, visualizaram o cristianismo. Muitos adentraram o cristianismo visualizando o espiritismo. E nós somos espíritas e estamos aprendendo a ter consciência de que Jesus é nosso modelo e guia. Então, aprendemos progressão nas ideias de justiça divina. Com Moisés, as recompensas são na terra, os bens terrenos, supremacia da nação, vitória sobre os inimigos. Infelizmente, ainda temos no nosso coração esses pensamentos, esses sentimentos. Ainda achamos que as recompensas, as bênçãos de Deus, nós somos melhores que os outros, financeiramente nós estamos melhores, fisicamente nós estamos melhores que os outros,
a nossa nação é melhor do que a outra. Ainda temos muitas ideologias, ainda criamos muitas divisões, porque o dia que nós focarmos em Jesus, a gente não terá mais problema. Não haverá mais divisão na terra, apenas fraternidade. Infelizmente, nós ainda estamos um pouco atrapalhados e ainda estamos voltados muito por esses bens terrenos. Já com Jesus, que o Espiritismo nos traz de volta, as recompensas não são na terra. O Cristo revelou outro mundo, onde ele reina e onde os bons acharão sua recompensa. A sua recompensa. Uma experiência legal dessa questão nós vamos encontrar naquele livro Voltei, do irmão Jacó, que conta a história do Frederick Finger, o retorno dele ao mundo espiritual, onde a gente, só uma síntese, na desencarnação dele, é recebido na realidade espiritual pelo venerando benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, por sua filha amada. O Frederick Finger tinha uma ficha de trabalho no movimento espírita, junto ao Império, uma ficha de serviço na caridade, mas ele percebeu, ao retornar ao mundo espiritual, ele não tinha luz. Ele gostaria de ter luz, irradiar uma luz. Eu imagino que ele deve ter tanto ler que os espíritos, a maneira que ele vai evoluindo, o seu perispírito também evolui, e ele também vai caminhando em direção à luz. No filme Nosso Lar, a gente vê os espíritos, eles materializam o nosso lar, materializa lá na região do umbral como a luz. E Frederick Finger queria chegar no mundo espiritual após sua desencarnação, já sentir como uma luz também, fazer a trajetória do desenlace do seu corpo físico até a colônia ou para onde ele direcionasse, num passe de mágica. O que nós vamos verificar no livro que não aconteceu. E a travessia da desencarnação dele, porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Às vezes as pessoas morrem e não desencarnam. E no caso dele, ele morreu e desencarnou e se desligou do corpo físico com a ajuda do venerando benfeitor Bezerra de Menezes. E a trajetória foi longa e não foi fácil, não, até chegar na colônia. Mostrando para nós, entre aspas, um despreparo nosso, muitas das vezes, pelo fato do esquecimento, da preparação no nosso programa reencarnatório para viver a experiência no corpo físico. Então, com Cristo revelou outro mundo, onde ele reina e onde os bons acharão sua recompensa. Então, no Espiritismo, Deus, Cristo e Caridade, na revista maior do Espiritismo Reformador, e fora da caridade não há salvação, que é a mensagem fixada e vivenciada também pelo o nosso venerando benfeitor Allan Kardec, que é fora da caridade não há salvação. O eixo central do ensino do Cristo, toda a mensagem de Jesus, o eixo central é a vida futura. E isso nós podemos estar estudando no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. E é de lá que a gente traz esses eixos, que fizemos essa montagem. Eu não sei se vocês vão conseguir entender bem, mas olha só, tudo que Jesus dizia é reino futuro. Meu reino não é deste mundo. Tentou apresentar isso pelo procônsul ou governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Tentou apresentar para ele, mostrar para ele que ele não era rei na forma que eles queriam que ele fosse, tanto o povo quanto Roma, quanto o seu povo, mas que o seu reino não era deste mundo. E Allan Kardec, então, traz lá nesse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, todo esse estudo. E aqui está colocando só uma síntese para entendermos. Então, a vida futura justifica as anomalias terrenas com a justiça de Deus. Se compreendermos a justiça de Deus, que está baseada na lei da reencarnação, como
está exarado na questão 171 do Livro dos Espíritos. A justiça de Deus está baseada na lei da reencarnação, que dá a oportunidade ao espírito que foi criado simples e ignorante, ao longo da sua caminhada, voltar aos mesmos sítios e se ajustar com as leis de Deus que ele infringiu, que ele se afastou dela. Quando a gente erra, é porque a gente afasta da lei de Deus. Então, a lei da reencarnação, a primeira palavra do alfabeto divino é o amor, a segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação, demonstrando esse amor de Deus, essa sua imparcialidade. Então, Deus é o nosso Pai, e todo pai dá uma oportunidade aos seus filhos ajustar com as suas leis. E nós, então, somos espíritos reencarnados. Somos espíritos que voltamos ao novo corpo. Vivemos ontem, vivemos hoje, e a vida prossegue. Então, algumas aflições, expiações e provas, que é o planeta em que vivemos, faz parte desse conjunto do processo de evolução nossa, visando a nossa vida futura, onde chegaremos um dia a um espírito de luz, como o nosso Frederico Finger gostaria de atingir. E vamos atingir. Seremos um dia espírito de luz. Nas muitas moradas da casa do Pai, que Jesus nos apresentou, o planeta que estamos vivendo hoje, vivendo essa experiência, esse grande educandário da alma, que é o planeta Terra, está na Terra, é um processo de reeducação, reencarnação, um processo de reeducação. Então, quando buscamos a casa espírita, os estudos espíritas, estamos lá buscando entender a nossa realidade hoje, entender essa questão da vida futura, compreender a justiça de Deus, porquê da nossa dor, porquê do nosso sofrimento. Então, nós, enquanto espírita, e quando as pessoas nos buscam enquanto espírita, elas querem consolo, elas querem ser esclarecidas, elas querem compreender a verdade, que também Pôncio Pilatos também não compreendia Jesus, a verdade. Então, hoje, nós estamos aprendendo com o Espiritismo a compreender a verdade de seres imortais, que Deus é nosso Pai, que nós somos irmãos, que Jesus é nosso modelo e guia. E que Deus não perdoa na concepção humana de perdoar. Não, Deus dá oportunidade aos seus filhos, através da lei da reencarnação, ajustar com as leis dele, porque nós fomos criados para ser espíritos angélicos, espíritos puros. Então, simples, ignorantes. Então, ao longo da nossa caminhada, cometemos erros, onde hoje nós estamos aprendendo. Nós precisamos aprender a nos perdoar, mas assumir a responsabilidade. Nós não somos culpados pelos erros, mas nós somos responsáveis por eles. Tem consequência. Estar num planeta de expiações e provas tem um motivo, tem uma razão de ser. Passar por essas determinadas experiências a qualquer momento tem uma razão de ser no planeta, mas tudo visa o nosso progresso, a nossa vida futura, dias melhores. Vivemos hoje a pandemia da Covid, onde há uma desencarnação coletiva no planeta, e nós temos certeza de que um dos olhares que podemos ter com a pandemia é um convite à humanidade, à sua transformação cultural, à transformação social, à transformação moral e à transformação espiritual de todos nós, tanto nós que enquanto no corpo físico, quanto aos espíritos ligados ao planeta na realidade espiritual. Estamos sendo convidados diante dessa pandemia, quiçá possamos ter esse olhar. Então, numa mudança cultural, numa mudança social, numa mudança moral e numa mudança espiritual, ter um outro olhar. Todas as máximas do Cristo se reportam a este princípio, a vida futura, como já mostramos alguns deles. O objeto das maiores preocupações do homem na Terra deve ser o seu amanhã, viver bem para morrer bem.
Então, é preciso no nosso dia a dia, que nós não sabemos o amanhã, daqui a algumas horas, o que vai acontecer, daqui a pouco. Nenhum de nós sabemos. Então, precisamos ter um tempo para o nosso olhar espiritual. Diminuir as nossas atenções só para as coisas materiais. Começar a processar algumas mudanças no nosso pensar e começar a nos olhar na vida futura. Nós, enquanto no corpo físico, começar a pensar na possibilidade daqui a pouco o nosso corpo físico morrer, um ente querido nosso morrer também, seu corpo físico, seja um ente querido que for. Quais as nossas relações com ele hoje? Como está o nosso relacionamento, a nossa forma de conversar, de pensar? Hoje ainda ouvimos muito para responder, estamos precisando ouvir para compreender. Não sei se vocês conseguem perceber essa diferença. Ouvir para responder e ouvir para compreender. Desenvolver essa capacidade de ouvir para compreender. Chegar à conclusão que não é importante termos razão, mas é importante ter paz. E há momentos que precisamos desenvolver essa capacidade para desenvolver a paciência, a tolerância, a indulgência, a benevolência e tudo mais. Então, a maior preocupação nossa deveria ser a vida futura. É uma questão muito curiosa do Livro dos Espíritos. Como todas as outras, mas se quisermos viver melhor, ter uma nova visão da nossa vida, um outro olhar, nós precisamos concursar a obra espírita, em especial a filosofia espírita no Livro dos Espíritos. Uma questão que me chama muita atenção é a questão 922, não sei se vocês lembram. Quando puderem dar uma olhadinha aí, questão 922. Allan Kardec queria saber o quanto de felicidade nós poderíamos ter na Terra, a felicidade terrestre. E numa síntese mais ou menos assim, a felicidade terrestre está ligada diretamente à posse do necessário. Então, felicidade terrestre é igual à posse do necessário, mais a consciência tranquila, mais a certeza da vida futura. Com minhas palavras, é claro, mas essa certeza da vida futura, essa é a felicidade da Terra, essa certeza de que nós somos seres espirituais e a vida prossegue. Então, se eu tiver a posse do necessário, olha aí a consciência tranquila, olha o desafio. A posse das questões necessárias está ligada à vida física. Já falar da consciência tranquila já nos fala enquanto seres, espíritos imortais e a vida futura. Então, tenhamos ânimos para prosseguir nossa caminhada nessa certeza desse eixo central do Evangelho de Jesus, que está na vida futura que o Espiritismo está nos trazendo de volta. Então, deve ser o alvo de todos os homens. Para onde caminha a humanidade? Planeta regeneração, vida futura, dias melhores da humanidade. Os mansos herdarão a terra, conforme Jesus requisara na sua mensagem para todos nós, da bem-aventurança. Razão de ser da maior parte dos preceitos de moral ensinado pelo Cristo. O eixo central está na vida futura. Nós podemos, quando espírita, temos muito aprendizado dentro dessa questão da vida futura. Quando Jesus disse, eu vou, meu Pai, e não vos deixarei órfão, mandarei o Consolador. E nós, espírita, hoje temos o Consolador. Então, só por esse fato de estarmos buscando o Consolador, então nós já deveríamos nos sentir pessoas muito felizes, mas a gente vê a responsabilidade nossa com esse conjunto
de conhecimento e ensinamento que a gente tem aprendido. Já nesse slide, a ideia da vida futura gera consequência sobre a moralização dos homens. E se nós focarmos enquanto espírita, então vejamos alguns exemplos. A vida corporal, na dúvida da vida futura, se ainda aninhar em nossos corações a dúvida da vida futura, se ainda for incerta para nós, se ainda parecer inverossímil a vida futura para nós, a vida corporal ela passa a ser o objeto de todos os nossos pensamentos. Nós vamos estar focados na vida espiritual, nas conquistas da matéria, seja nas relações de amealhar ainda recursos materiais, somando, seja buscando os objetivos como o carro com a maior tecnologia, as viagens de todos os matizes, buscando que a alegria está na abastança financeira. Já se nós tivermos a certeza da vida futura que o Espiritismo está trazendo para nós, vamos compreender que a vida corporal é simples passagem, é simples passagem. A morte, se nós tivermos dúvida na vida futura, é porta para o nada. Morreu, acabou. E muitas das vezes, muitos corações que suicidam, eles tiram a vida física, acreditando que tirar sua vida física, ele resolve aquele problema que ele está vivenciando. E no Espiritismo sabemos que ele vai acrescentar mais um, porque tirou a sua vida física, que não é permitido pelas leis do Pai Celestial. Então, ele retorna ao mundo espiritual com os problemas que tinha, mas agravado por ter tirado a sua vida do corpo físico. Mas se a morte, a pessoa tem a certeza na vida futura, ou a nossa morte, ou a morte de um ente querido nosso, nós vamos ter um outro olhar. É porta para a libertação. É uma porta para a libertação. Então, diante da dor, da enfermidade que às vezes vamos vivenciar ao longo da nossa caminhada, ou conosco, ou outros corações ao nosso lado, convivendo conosco, nós vamos sempre ter uma oportunidade, são porta de libertação. Se a causa da dor não está na atual existência, ela está em existência anterior. Olha, essa é a certeza da vida futura. Essa é a certeza que eu vivo hoje, vivi ontem, que a minha vida prossegue. Essa é a certeza que o Espiritismo dá. Então, quando buscamos as lides espíritas, buscamos a casa espírita, as leituras espíritas, é para buscar esse consolo que Jesus nos deu, a certeza da vida futura. Os bens na terra, na dúvida da vida futura, são os únicos bens reais. Se o nosso olhar já está na certeza da vida futura, são importância relativa, são talentos que o Pai nos confiou e nós só teremos que retornar. Seja na área que vivenciamos, seja na área da riqueza, na pobreza ou mediana, de acordo com os talentos que nós vamos receber e temos que devolvê-los, porque são empréstimo divino. Tudo são empréstimo. Quantos pais, quantas famílias, às vezes desencarnam e os bens materiais ficam tudo para os seus filhos. Muitas das vezes esses pais estão devolvendo aos seus filhos. Filhos esses que eles estão pai e eles estão filhos, todos com ligações dessa e de outras existências. Porque estamos interligados ao longo do nosso processo de evolução. Não estamos pela primeira vez juntos, já que somos somatório da existência e precisamos estar juntos para nos ajustar de acordo com a justiça de Deus, a lei da reencarnação. Então, nós, espíritos eternos que somos, numa lei do progresso, e nos desentendemos com os outros além da caminhada, então hoje eu estou pai, hoje eu estou mãe, eu estou avó, estou neto, estou filho, estou esposo, estou marido, para uma necessidade da nossa evolução.
Então, os bens materiais nossos vão ficar. E, quiçá, possamos nós desenvolver uma consciência de utilizar nossos bens materiais e, de uma certa forma, compartilhar com outros corações necessitados, começando com a nossa própria família. Um irmão ajudando o outro a ter, por exemplo, um carro melhor quando é possível, um irmão ajudando o outro a ter uma casa melhor, ou quanto possível, vestir melhor, se alimentarem melhor, uma instituição espírita contribuindo com a outra de forma financeira, contribuindo com qualquer outra instituição que pensa estão agindo no bem. Então, nós espíritas já começamos a ter que dar o exemplo, seja na assistência e promoção social que todas as casas espíritas têm, uma casa espírita ajudando uma outra, seja na construção física, seja também com membros levando uma mensagem de amor a outra casa. A gente tem visto muito isso no espiritismo, mas ainda sabemos que temos muito para fazer. As casas espíritas ser mais fraterna, mais irmã, também há muito o que fazer. E nós espíritas ser mais fraternos, mais irmãos, ainda temos muito o que fazer nessa área ainda. Isso é o estágio de evolução nosso. A quem muito é dado, muito é cobrado. E nos dias de hoje, que muitas pessoas nos batem à porta em busca de socorro de todos os matizes, inclusive familiares e amigos, então nós não temos hoje que esperar o necessitado nos bater à porta. O Espiritismo nos convida a ir ao encontro do necessitado, como nos fala o nosso Mestre Jesus, e ao encontro do necessitado. Então, as tribulações são tormentos angustiosos e de grande importância se nós estivermos focados na dúvida da vida futura. Mas se tivermos certeza da vida futura, as tribulações são incidentes de curta duração. Então, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tribulação, os momentos difíceis que a gente passa ao longo da nossa caminhada, eles vão passar. Eles vão passar. E feliz daqueles, eu dizia no passado assim, muitos corações têm um câncer no perispírito. Feliz daquele que o seu câncer veio para o corpo físico, porque aí o corpo físico expurga e retorna ao mundo espiritual em melhores condições. Feliz daqueles que se preparam para viver essa experiência. A gente falava do câncer porque na minha época era uma doença assustadora, era uma doença maligna, as pessoas não gostavam nem de falar no nome dela. Eu ainda tenho amigos espíritos que estão com câncer, não quer que ninguém saiba. Eu, pelo contrário, falei com a minha esposa e minha família, diga para todo mundo que estou vivendo essa experiência e careço de prece, de socorro e de ajuda. Eu me lembro que no início, que a gente estava vivendo essa experiência e as dores, entre aspas, o momento estava muito difícil e veio o coral do Centro Espírita Irmã Sheila, na pessoa do Pedrinho e todos os corações que vieram com ele em minha casa para fazer oração comigo, me trazendo ânimo, força. Eu gosto muito das músicas espíritas, ficava lembrando, trazendo eles nas minhas mentes, nas noites endormidas. Eu trazia todas as músicas, traziam eles, o violão, aí o nosso Rafael que toca bacana. Então é muito legal trazer essa espiritualidade para os nossos corações, fazer visualizações terapêuticas do Divaldo, ouvia noites e noites e noites visualizações terapêuticas de Divaldo Pereira Franco, a gente pode encontrar na internet, tudo buscando um consolo, nos apaziguando nessa certeza. O mal, na dúvida da vida futura, é de grande importância. Já na certeza da vida futura, é passageiro. Então, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Então, aprendemos a assumir a responsabilidade dos nossos erros quando infringimos as leis de Deus. Mas não somos culpados, somos espíritos em evolução. Todos nós estamos em evolução. Então, somos ainda imperfeitos no sentido de ainda não ter atingido a angelitude. Da onde que, na questão 886, a caridade por excelência é benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. É não exigir de ninguém aquilo que ele não tem para dar. E nem vou exigir de mim, que eu também não tenho para dar. Às vezes a pessoa, você é espírita e faz tanta coisa errada. Ué, eu sou espírita e faço coisa errada.
sou um espírito em evolução. Não exige pureza que eu ainda não alcancei. Também estou em evolução. Aí, se nós tivermos esse olhar da lei do progresso, nós vamos perceber, olhando para a natureza, olhando para a nossa realidade atual, progride os seres animados e animados, progride o homem, os animais, os vegetais, progride o planeta, o mundo expiatório passará de regeneração. Essa fala de progride o homem, os animais e os vegetais, olha, os animais hoje parecem que estão considerados um membro da família, como se fosse um filho, um neto para muitos corações e para muitos lares. As crianças, os adultos, os idosos, todos já estão desenvolvendo para o animal um carinho, um amor impressionante nos dias de hoje. Hoje há toda uma tecnologia em favor dos animais. A forma de conduzi-los, até penteados eles estão recebendo, roupinha agora no inverno. Convite para um cachorro que você vê na rua que você não o adote, vai lá, coloca um lugarzinho para dormir, uma cobertinha para ele, coloca uma roupinha para ele. Nossa, todo mundo já está chegando a essa conclusão hoje, graças a Deus. Seguindo, então, caminhando para o encerramento de nossa fala, nós vamos ver essa mensagem do nosso venerando benfeitor e codificador da mensagem espírita, onde no Dômen do Allan Kardec, como ficamos sabendo, e ele também, que foi um monge druida, então, a Lábio Turno, lá no Père Lachaise, na França, nós vamos verificar que tem duas pedras gigantes na vertical e uma pedra gigante na horizontal, e lá no seu dome está o resto mortais dele, e da benfeitora Amélie Gabriel Baudet. E lá já na frase do Dômen de Allan Kardec, se nós pudermos aportuguesar a frase, seria assim: Natre morri, renatre encore. Progressi, sansé, tela luar. Só essa mensagem já fala toda a mensagem espírita. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. E eu estou lembrando uma passagem agora das nossas finalizações, quando Jesus, ao lado dos ladrões, e um deles chamado Dimas, o bom ladrão, que era um salteador, como também era Barrabás, e o Dimas, onde estava a sua mãe, Samar, na frente, junto de Maria, de João e tantas outras mulheres, na crucificação do Cristo, houve um momento em que Dimas voltou para Jesus. Dimas, que já tinha adquirido alguns conhecimentos, ouviu falar de Jesus através de sua noiva. O Dimas, lá na cruz, virou para Jesus e disse assim: Senhor, quero estar contigo no paraíso. E Jesus voltou para Dimas, consolando sua mãe Samar, e disse a Dimas: Dimas, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só não disse quando, mas deu a certeza de Dimas da vida futura, que ele chegará a ser um espírito de luz e vai morar nas moradas do reino do Cristo. E Maria vira para Samar e disse a Samar: o meu filho disse para o seu filho que estará com ele no reino dos céus: acredite, Samar, porque o meu filho é filho de Deus. São mensagens de amor, de posteridade, que nos chegou ao conhecimento através do nosso venerando benfeitor Divaldo Pereira Franco. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, finalizamos, meus queridos, que nos deu a oportunidade de nos ouvir e viver essa experiência. Tenhamos bom ânimo,
tenhamos força, coragem, otimismo e fé para levarmos avante todas as nossas tarefas com mais alegria, com mais espiritismo e com mais amor em nossos corações. Obrigado ao Sheila, na liderança do nosso Pedrinho e do nosso benfeitor Rafael. Ótima noite e muita paz. Manuel, a gente que Sim, agradece, a gente que eu que agradece. agradeço. A gente está muito feliz que você está aí com a gente, feliz em te ver, em te escutar. Só estava todo mundo com saudade e todo mundo perguntando, gente, que dia que vai ser a palestra do Manuel? Que dia que o Manuel vem? Aí chegou o dia, a gente está muito feliz e a gente se sente muito acolhido por você e feliz de estar junto contigo. Obrigado, Manuel. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muita paz. Vamos fazer uma prece. Sim. A gente pode fazer uma prece musicada? A gente pode Nossa, cantar vai uma ficar música? maravilhoso. Eu adoro música. Então vamos cantar. Vamos lá. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá. Eu encontro você, estamos em todos os caminhos, bons, cores e sons. Novo viver, novo cantar, nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver, encontrar enfim a razão para vencer. Eu encontro você, estamos em todos caminhos bons, somos irmãos. Novo cantar, novo viver, nosso coração. Somos nós. E assim a gente agradece imensamente a Jesus por esse encontro, por esse estudo, por sermos irmãos, estarmos juntos, que possamos seguir em paz. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Manel, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, hein, pelo carinho, a atenção e os cuidados todos aí. Me perdoa alguma coisa. Nada, tamo junto. Tchau, gente, até mais.